liderar vai muito além de um cargo ou de uma autonomia que você tem sobre uma equipe. A liderança verdadeira, ela começa de dentro para fora. Como você se conhece, como gerencia as suas emoções e como você se relaciona com o seu entorno, com as pessoas, com as coisas, com tudo que está ao seu redor. Mas a pergunta é, o que sustenta uma liderança verdadeira? Esse é o assunto do nosso episódio de hoje, que está começando agora, e o programa está imperdível. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 6 do podcast Inteligência Profissional. Que bom estar aqui contigo novamente para discutir um assunto muito interessante que tem a ver aí com o seu trabalho, com a sua vida e também com a melhoria das suas habilidades pessoais e profissionais. Eu sou Juliana Giongo, sou jornalista, produtora aqui do programa e junto com o Erno Menzel, que é escritor, palestrante e idealizador do conceito da inteligência profissional, estamos aqui para repercutir esse assunto. Tudo bem, Erno? Tudo bem, Juliana. Tudo contigo? Certo, tudo ótimo. Que bom. Vamos lá para mais um programa. Com você aqui que está nos assistindo. Vamos lá. Vamos lá, então, porque o nosso tema hoje, com certeza, a gente não vai esgotar o assunto apenas nesse episódio, porque ele tem muitas camadas envolvidas, né? Quando a gente fala de liderança, fala de pessoas, então, muitas situações aí envolvidas. Mas, Erno, eu queria que você trouxesse pra gente começar uma pergunta bem fácil. O que é que descreve uma liderança em essência no dia de hoje? Liderança, eu poderia resumir em uma palavra: influência, né? Liderança tem a ver com influência, a capacidade de influenciar tanto a outras pessoas quanto a nós mesmos, né? Como você falava na abertura, né? Que a liderança tem a ver com nós também transformarmos a nossa vida. A liderança tem a ver com transformação, com influência para a transformação, seja autotransformação ou apoiar as outras pessoas na sua transformação. E quando você diz que a liderança, ela começa dentro da gente, né? Antes de liderar o outro, eu preciso liderar a mim mesma. Como que você poderia nos explicar melhor essa ideia? A gente chama isso de dimensões da liderança. A primeira dimensão da liderança é a autoliderança. Como você, né, qualquer um de nós vai ter a capacidade de auxiliar outras pessoas a melhorarem suas vidas, mudarem seus próprios rumos, seus destinos, se nós não tivermos a capacidade de fazer isso com a gente mesmo. Então, a primeira dimensão, uma liderança, como você falou, a essência da liderança, uma liderança autêntica, legítima, ela começa pela autoliderança. Depois a gente pode escalar e acessar esses outros níveis, que a gente poderia trazer aqui, Juliana, a liderança hierárquica, onde eu lidero, eu ocupo uma função de liderança, seja formal ou informal, mas eu tenho liderados, eu lidero de cima para baixo, a gente chama de liderança hierárquica. Ou então lideranças dos nossos pares, que a gente chama de liderança horizontal, liderança vertical, onde nós lideramos inclusive nossos superiores, nossos líderes. Porque a liderança ela acontece, a liderança verdadeira, em todas as direções. Primeiro para dentro e depois de dentro para fora, para todas as direções. Uma liderança autêntica tem a ver com isso. E claro que a gente pode depois, a partir aí da tua condução e falando um pouquinho sobre essas outras dimensões, mas a liderança hierárquica, por exemplo, ela é uma liderança mais natural. Eu tenho como compromisso liderar determinadas pessoas porque elas estão sob a minha liderança. Tem mais a ver com um cargo? Com cargo, exatamente, com hierarquia, né? Com pessoas que estão no nível abaixo na hierarquia. Agora, a liderança verdadeira, ela se pauta, ela é construída, né, em cima de credibilidade, em cima de autoridade. E eu posso ser autoridade não só para os meus liderados, mas também para os meus colegas, também para os meus superiores, que talvez eu tenha o respeito, eu conquiste o respeito, a consideração dessas pessoas, indiferente do nível hierárquico. Se eu tiver o respeito, a consideração das pessoas, eu vou liderar em algum momento. E a liderança não é um processo onde é sempre daqui para lá, eu sempre influencio.
A todo tempo nós influenciamos e somos influenciados. É uma dança. A liderança é uma dança, onde a gente influencia e é influenciado. Agora, quando eu influencio mais do que eu sou influenciado, aí eu sou uma liderança que começa a mudar as coisas ao meu redor. Nos ambientes onde eu atuo, onde eu convivo, eu começo a imprimir o meu jeito, as minhas ideias, as minhas posturas. Eu começo a imprimir a minha marca. Então, liderança para mim tem a ver com isso. Muito interessante. Agora, o que acontece quando uma pessoa está em um cargo de liderança, ela foi promovida, o grupo né, reconhece formalmente, é um líder dentro de uma empresa, por exemplo, mas que na prática as pessoas não respeitam aquela pessoa como liderança, ela não conquistou as pessoas. Né? Que tipo de cenário pode se esperar desse contexto? Aí, primeiro, não vai haver resultado. Né? Provavelmente vão haver conflitos mais do que o normal e conflitos disfuncionais. Porque existem conflitos dentro de uma normalidade, eles são importantes, funcionais, são provocações que acontecem para que as coisas melhorem. Agora, quando o líder ele não tem esse preparo, ele não é respeitado, ele apenas ocupa um cargo, né? Ele não tem essa autoridade pessoal, vai ter problemas. E acontece muito ainda nos dias de hoje. Acontece muito, demais. Há uma carência, inclusive tem gente que fala sobre apagão de liderança. Tem muita falta de líderes preparados. E o que você fala, né, Juliana, da pessoa assumir um cargo, então o que acontece? Quando eu assumo um cargo, eu passo a ter o poder inerente ao cargo. E a gente chama isso de poder contextual ou funcional. Então eu vou me investir deste poder. Eu passo a ter esse poder. Eu tenho o poder da caneta, eu tenho o poder da cadeira, eu tenho uma aura de poder que está em torno deste cargo que eu ocupo. Então tem pessoas que eles vão ter este poder. Então são duas fontes básicas de poder na liderança. Poder funcional ou contextual, que é o poder da função, ou o poder pessoal. O poder funcional, ele é igual para todos que ocupam aquele cargo. Imagine lá, dentro de uma empresa existem várias gerências, departamentos onde tem gerentes, tem diretores, enfim. Todos esses gerentes, eles têm o poder funcional é o mesmo. Agora, o que vai mudar de uma pessoa para outra, que não é igual em duas pessoas, vai ser diferente para cada pessoa, é justamente essa outra fonte de poder, que é o poder pessoal. E esse poder pessoal, tem como desenvolver ele ou ele tem mais a ver com talento? Claro que tem pessoas que já têm uma predisposição, tá bom? Vamos lá para os pilares aí, a comunicação, por exemplo, domínio emocional, a tua qualidade de presença, enfim, alguns pilares aí que tem a ver com o poder pessoal. Algumas pessoas já têm, ela tem, sabe que fala assim, você tem o dom da palavra, você tem, já tem mais facilidade, já tem algumas habilidades naturais mais destacadas. Agora, isso não significa que outro que não tenha não possa te superar. Claro. Pelo treino, pelo estudo, pelo desenvolvimento dessas competências. São competências. Claro, né? Claro. E eu estava pensando aqui, essa situação, como a gente comentou aqui, de um líder de um funcionário, vamos imaginar, um técnico especialista em uma área e ele é promovido a líder do grupo, né? Quando a gente vai para um cargo de liderança, e eu me coloco nessa situação, porque eu fui promovida a líder muito, muito nova, com 20 anos eu estava coordenando uma equipe e eu não sabia ser líder. Então eu também tive primeiro veio o cargo e depois vieram as habilidades, né? O desenvolvimento. Então eu também tive um período, vamos dizer assim, da minha vida, e talvez quem nos acompanha também tenha vivido isso, em que eu precisei desenvolver e melhorar essas habilidades. Então isso faz parte também. Faz parte. Contexto. Faz parte. E, Juliana, o que provavelmente aconteceu contigo é que você era uma pessoa que tinha competência técnica, mas se percebeu o perfil de liderança em você. Porque o problema é o seguinte, quando promovem o melhor técnico, o melhor operacional em determinada função, mas não observam
perfis de liderança, porque nem todas as pessoas, não é que ela não nasceu para isso, mas tem pessoas que vão estar muito distantes disso. Por exemplo, uma pessoa que o líder, ele precisa se comunicar, ele precisa estar em contato com as pessoas, ele precisa transmitir, ele precisa dialogar, ele precisa ser, por exemplo, ser uma pessoa mais extrovertida, mais para fora, né? Não que ele não possa, uma pessoa que é introvertida não possa liderar. Agora, depende do grau dessa introversão, ele vai ter mais dificuldade, claro. Ele vai ter mais facilidade para questões assim, funções operacionais, onde exige concentração. E a pessoa que é muito expressiva, expansiva, que ela tem um nível de extroversão muito alto, ele tem dificuldades para essas funções que exigem maior concentração, mais detalhes, planejamento, controles. E ela tem mais facilidade para a comunicação, para a liderança. Então, o que acontece é que às vezes é promovido alguém que ele é o melhor técnico, é o melhor operacional, é aquele que tem esse nível, tem facilidade para ter esse nível de concentração e faz as tarefas com muita qualidade, e aí coloca ele promove, porque ali ele é bom. Mas a pergunta é, ele tem perfil para liderança? São outras habilidades, né? Outras habilidades, muito e talvez diferentes. Não que ele não possa desenvolver, mas ele pode estar muito longe. Claro. Agora, eu queria que você trouxesse pra gente aqui a questão da confiança. O que é que confiança tem a ver com liderança? Além de rimar. Além de rimar, tem tudo a ver, porque a base da liderança é a confiança. Porque uma pessoa, por mais que você percebe que ela conhece do assunto, que ela domina, que ela tem facilidade, que ela tem muito conhecimento, mas se eu não confio nela, se eu não confio nas intenções, se eu não confio nos valores, se eu não percebo isso, a pessoa até vai me falar algo que faz sentido, mas eu fico com o pé atrás. Então, a confiança é a base. A confiança é a base de qualquer relacionamento, na verdade, mas a liderança, onde eu preciso, faz parte das minhas atribuições, influenciar, ditar o ritmo, o tom. Eu preciso ter essa capacidade de mover as pessoas para algum lugar. E se elas não confiam em mim, né? Eu vou convidar a Juliana, vamos junto para tal lugar, vamos lá fazer tal coisa. Se você não confia em mim, você pode até ir junto, mas você vai contrariada, você vai contra a vontade, você não vai engajar, né? Porque o engajamento é um dos pontos principais na liderança, a gente conseguir engajar as pessoas, fazer elas comprar ideia. Agora, como que elas vão comprar minha ideia se elas não me compram? Sim. Né? Sim. E tem uma diferença entre você entregar, por exemplo, a capacidade de mobilizar as pessoas, entre você influenciar um liderado teu para que ele vá lá e cumpra aquela tarefa, ok, ele pode cumprir, agora ele vai lá e faz uma entrega de excelência. Tem uma grande diferença, né? Entre um que vai lá e cumpre, ok, ele cumpriu, ele deu check lá nos itens, né? No checklist, cumpriu. E nada além disso. Nada além disso, não sei se interagiu, não sei se conversou com as pessoas, não sei se, né? E o outro que foi lá e entregou e também surpreendeu, né? E esse surpreendeu nos dias de hoje, né, Erno? Ele tá muito curtinho, assim. Quer dizer, se você respeita o outro, você já é um profissional diferenciado. Nossa. A gente tá num nível, assim, bem preocupante, né? Bem preocupante. Hoje, quem faz o mínimo já é destacado, já se destaca, se diferencia. Ou seja, aquilo que teria que ser o básico está se tornando o diferencial. Aquele que não falta, aquele que faz o que é pedido para fazer. E é o que você está falando aí. O encantamento, ele vem do fazer a mais, do fazer além. E é um dos papéis do líder provocar isso nas pessoas, estimular. E quando eu falo sobre isso, Juliana, é porque eu acredito no poder, eu acredito na capacidade de transformação da liderança, mas também eu não sou ingênuo de pensar que isso vai acontecer com todas as pessoas, que por mais que você seja um líder preparado, um líder que tem competências de verdade, você não vai conseguir fazer isso e tem as melhores intenções, não vai conseguir fazer isso com 100% das pessoas. Elas não vão responder, não é 100% das pessoas que vão responder
a tua liderança, o teu estímulo, a tua provocação, a tua condução? Nem todos, porque depende de você, mas depende do outro também. É meio a meio aí também a relação? Eu acho que é mais do que um líder, um bom líder, um líder preparado, um líder autêntico, um líder de fato com competências pessoais e profissionais, com poder funcional que ele assume, utiliza o poder funcional, mas que tem também poder pessoal. Ele consegue engajar mais do que 50% normalmente. Talvez ele chega, eu não vou levar, por exemplo, 80% das pessoas ao seu máximo, mas eu vou melhorar 80%. Mas aí vamos dizer que a gente possa trabalhar com uma margem aí de uns 20%, o 80-20. 80-20. No final para nisso, né? Porque aí vai ter lei aquela... do Pareto. Pois é, vai ter aquela pessoa que quer trabalhar com outra coisa, que não tá feliz ali na equipe, e aí o líder pode vir a pensar, né? Não, mas será que é comigo alguma coisa? O que eu posso fazer para essa pessoa estar feliz na minha equipe, né? E às vezes não, às vezes o melhor que se faz é desligar a pessoa ou permitir que ela saia da equipe. Vai fazer parte também, não é absoluto. Eu não vou conseguir fazer isso com 100% das pessoas. Pessoas, né? A gente está falando de pessoas que têm entendimentos diferentes. Agora, ainda falando sobre confiança, como que um líder pode desenvolver e construir essa confiança com o seu time no dia a dia? Coerência entre o que diz e o que faz, né? Se eu falo aquilo que eu faço, né? Eu faço aquilo que eu falo, minhas posturas, quando as pessoas observam, porque da onde vem a confiança? Quando eu sou observado e nessa observação a pessoa percebe, olha, tem coerência. A pessoa realmente ela fala que deve ser assim, e é assim que ela vive, é assim que ela faz, é assim que ela decide, é assim que ela se comporta. Quando há coerência, o alinhamento, quando a pessoa percebe que você tem valores, eles estão explícitos, você age a partir de princípios, tem critérios também, mas acima de tudo, os critérios, fazem parte da tua função, obedecer aos critérios daquele ambiente, daquela empresa, daquele local, daquele contexto. Mas além de critérios, você é uma pessoa que procura ser justo, que cobra quando tem que cobrar, elogia quando precisa elogiar, quando tem motivos para elogiar, e faz aquilo que é certo, e faz aquilo que você diz que acredita que é certo. Muito bem. Além dessas diretrizes, vamos dizer assim, que a empresa traz, porque aí as empresas têm as suas cartilhas, né? Como as questões devem ser conduzidas, mas além disso, tem também os critérios do líder, dele como pessoa. Exatamente. Essa questão da justiça, como você disse. Exatamente. E muitas vezes o que limita um líder, coloca extremos, né? Olha, é daqui até ali. Eu tenho o que eu posso fazer dentro desses limites. Então eu preciso entender que eu sigo aos critérios que já estão estabelecidos. Então, entre esses dois limites aqui, eu vou atuar, eu vou transitar. O que eu percebo, assim, que muitas pessoas que ocupam cargo de liderança, que têm um coração muito bom, e elas devem continuar tendo, elas sofrem demais quando elas precisam fazer algo que está estabelecido como critério, mas que a sua vontade pessoal não seria de fazer aquilo daquela forma. Então nós precisamos separar as coisas. Bom, agora quem está fazendo não é a Juliana, é a gerente que precisa fazer isso. A gerente precisa desligar alguém. Porque por mais que você, às vezes, vê que a pessoa lá não fez a sua parte, não engajou, como ser humano, talvez você sempre queira dar mais uma chance. Mas existem critérios a ser seguidos. Então, o que acontece é que as pessoas sofrem muitas por não dissociarem o papel da pessoa. Então você ter clareza disso, mas dentro da possibilidade que os critérios te permitem. Procurar ser justo, fazer as coisas certas. Não é o bonzinho e não é o malvado. Perfeito. Mas é o justo. Perfeito. É o caminho, talvez o caminho do meio, como você disse, né? Às vezes deslocado mais para a direita, às vezes mais para a esquerda, dependendo da situação, mas você transitar por ali, né? Erno, uma outra questão que tem a ver, que é muito inerente ao papel da liderança, é a questão da visão ampliada, né? E eu gosto muito de fazer a analogia com a floresta, né? O líder é o cara que enxerga a árvore ou é o cara que enxerga a floresta inteira?
Ele deve ser aquele que enxerga a floresta, né? Exatamente, por isso de vez em quando ele tem que subir na árvore para ver. Sim. Para a visão, para onde nós estamos indo, né? Porque o esforço na direção errada, ele não vai produzir muita coisa. Então o líder ele precisa comunicar a direção, ele precisa ter a visão e comunicar a visão. Para onde nós estamos indo? Por que nós estamos fazendo da forma que nós estamos fazendo? Por que nós vamos mudar a direção? Por que nós vamos mudar a forma? É uma das primeiras coisas uma das primeiras funções do líder é comunicar a visão. Como eu enxergo isso? Porque muitas vezes o liderado, ele está vendo apenas problema, apenas dificuldade em algo. E talvez eu possa levar para ele uma visão diferente. Não, peraí, aqui nós temos uma oportunidade de melhoria, não é só problema. Aqui, se nós melhorarmos isso, nós resolvermos isso, como que nós vamos ser vistos? Como que vai ficar a nossa imagem? Como é que vai ficar o nosso trabalho? Então, transformar, por exemplo, problema em oportunidade é uma questão de visão. Como eu enxergo isso? Como eu enxergo ver oportunidades onde as pessoas não estão vendo. Até mesmo assim, nas questões mais profundas, tá? E simples ao mesmo tempo. Quando eu mostro para o meu liderado que eu vejo o que ele faz sendo algo relevante, eu comunico. A pessoa não está aqui fazendo limpeza apenas, ela está criando um ambiente, ela está melhorando as coisas aqui, ela está permitindo que todo o processo funcione. Ou seja, quando eu comunico de que forma que eu vejo o que cada um faz, eu passo a mudar a visão da outra pessoa, porque às vezes a pessoa acha que ela não está fazendo algo relevante, tá invisível, que ela está fazendo invisível, né? Que o que ela faz é algo muito simples, é muito, né, sem essa relevância. E quando eu mostro para as pessoas, quando eu no dia a dia eu estou comunicando a visão que eu tenho sobre aquilo. E quando eu a partir da minha visão eu consigo mudar a visão do outro e ele passar a entender que ele faz algo importante, que se ele fizer com excelência, ele pode ser reconhecido, valorizado, ele pode ter um futuro melhor. Isso é um papel da liderança, um papel essencial, fundamental, que muito constrói bom. A base, né? Muito bom, muito interessante. E, Erno, aí eu também trago uma reflexão no sentido que um líder, quando ele tem essa visão ampliada e ele enxerga além, né, do óbvio, do que pode ser visto, né? Isso aqui é um copo d'água ou isso aqui é algo que está ajudando a melhorar a nossa comunicação aqui, porque, né, está conectando as pontas, enfim. Mas o líder que ele é muito operacional ou aquele que está muito afastado da execução. Eu quero que você fale um pouquinho sobre qual é o problema de um líder que é muito pega junto, que está muito com o pé na operação também. Que tipo de erro que esse líder pode cometer? Ele daqui a pouco ele vai ter um dos problemas vai ser a visão de árvore, né? Porque ele está muito no operacional, ele não consegue enxergar o que está acontecendo, né? E ele está fazendo algo muitas vezes que não é o papel dele fazer. Então ele está saindo da função, onde ele teria que mais observar e pensar em estratégias para facilitar e potencializar o trabalho de toda a equipe. Ele está lá fazendo pela equipe, e às vezes na melhor das intenções, com muita boa vontade, fala-se, né, que o líder é o exemplo, e de fato em muitas coisas, mas não significa que ele vai ter que fazer a função que é de outro fazer, já que as funções são diferentes. Então é um problema quando ele e muitas vezes o líder ele faz isso porque ele tem uma crença, e uma crença limitante, de que eu faço melhor do que os outros. Se eu transferir essa tarefa para alguém, se eu delegar, não vai sair tão bem feito como se eu for lá na frente, fizer. Se as pessoas se eu não estiver pegando junto, não vai funcionar. Bom, então eu tenho que reavaliar a minha estratégia, a minha própria liderança. Porque quanto mais a equipe funcionar sem eu estar à frente, sem eu estar junto,
melhor eu desenvolvi essa equipe, melhor eu trabalhei ela. Aí é que tá, Erno, tem em uma época, então, não sei se acontece hoje ainda, muitos líderes batiam no peito e falavam assim, se eu não tô aqui, eu não posso tirar férias. Exato. Porque se eu não tô aqui, nada não funciona. Achando que esse era um discurso positivo. Positivo. Isso que é algo que valoriza, né, a minha liderança, e na verdade não é. É uma falha. Tiro no pé. É um tiro no pé. E da mesma forma, eu fazer o contrário, me afastar demais. Não estar presente. A presença é um dos pilares da liderança, estar presente. Agora, o quanto estar presente e o que fazer nessa presença? Eu preciso de presença. As pessoas precisam entender que eu estou acompanhando. Eu estou monitorando o que elas estão fazendo, não monitorando as pessoas, mas as suas funções, porque a pessoa que se sentir monitorada, ela fica incomodada. Agora, quando eu acompanho o que as pessoas estão fazendo, avalio, dou feedback, e se torna constante esse feedback bom. Bom não, ele sempre é bom, né? Mas corrigindo ou reconhecendo. Então, quanto mais eu estiver presente, mais fazendo a coisa certa, melhor a minha liderança. Mas se a minha equipe não funciona sem mim, eu não estou desenvolvendo pessoas. Eu não estou preparando. Primeiro, eu estou centralizando, né, Erno? Centralizando. E julgando. Talvez as pessoas... Eu sempre fiz aquela parte lá, por entender, né, mesmo que de forma muitas vezes inconsciente, que os outros não vão fazer tão bem quanto eu. Bom, aí... eu não estou preparando as pessoas para elas evoluírem, seu nível de maturidade, conseguir assumir a responsabilidade. E a primeira vez que eu for passar a responsabilidade para alguém, provavelmente ele não vai fazer tão bem quanto eu que vinha fazendo. Sim. Agora, entender que é um processo. Quando eu avalio, né, eu julgo a outra pessoa, né? Ela não fez tão bem quanto eu. Por que ela não fez tão bem quanto eu? Porque eu já faço isso há muito tempo. O meu ritmo, eu não posso tomar como parâmetro o meu ritmo para avaliar o outro. Porque as pessoas têm ritmos diferentes. Então, talvez tem gente que vai fazer mais rápido do que você. Outros, eles não vão ter essa velocidade. Eles vão fazer de uma forma mais lenta. Porque é o ritmo deles. Então, eu não posso medir os outros com a mesma régua que eu estou medindo a mim mesmo. Eu também não posso medir com a régua da qualidade de algo que eu já venho fazendo e alguém vai fazer a primeira vez. Então, esse é básico, mas muitas vezes acontece. Um líder, ele tem que ter a capacidade de desenvolver outros líderes, de formar novos líderes? Sim, tanto formar líderes quanto desenvolver pessoas de um modo geral. Desenvolver pessoas profissionais, e alguns vão se destacar, se tornar líderes. Porque se não houver desenvolvimento, há dependência. Quando o líder ele diz a todo tempo o que deve ser feito, como deve ser feito, por que deve ser feito, a todo tempo, e ele fica controlando, monitorando, ele domina o negócio, ele centraliza, ele não está desenvolvendo pessoas. Se não está desenvolvendo pessoas, aí, bom, isso pode funcionar? Funciona, por um certo tempo funciona. Mas não se sustenta esse processo se não tiver desenvolvimento de pessoas. E esse desenvolvimento de pessoas, alguns vão se destacar e se tornar líderes. E esse é um sinal da boa liderança. Olha que interessante, me remete muito à questão da maternidade, paternidade também, né? Quando dizem que você cria os filhos para o mundo, né? Que você tem que formá-los para serem independentes. Então tem relação, né? Tem relação. E aí a mesma analogia que você faz aí sobre a educação dos filhos e tal, é que quando os filhos são pequenos, a gente acompanha de perto, pega na mão, orienta, passo a passo, porque eles ainda não sabem fazer. E a pessoa que vem compor a tua equipe, no início ela é a criança, ela não sabe fazer. Então você vai ter que pegar a mão, incentivar, encorajar, né? Dar o passo, pode ir, é seguro, eu tô contigo. Ensinar o passo a passo, ensinar, falar outra vez. A criança, você não fala uma vez e ela sai fazendo, você precisa várias vezes. E só que aos poucos você vai largando a mão. Aos poucos você vai atribuindo responsabilidades. Aí você vai corrigindo e vai reconhecendo. Olha, isso aqui, ok, legal, continua assim. Aqui você corrige. E não é diferente com a equipe. Você também vai soltando a mão aos pouquinhos. E esse é um processo de maturidade. É o que vai acontecendo com a criança. É a maturidade profissional e pessoal também que acontece
nas equipes. Então, quando você vai elevando o nível de maturidade psicológica e a maturidade técnica, você vai podendo soltar a mão e de repente você chega num ponto onde de fato você consegue delegar. Olha que bonito isso, né? Que bonito quando esse processo ele acontece e quando a gente consegue chegar nesse ponto de desenvolver as outras pessoas e permitir que elas alcem seus próprios voos, né? Exato. E Juliana, falando aqui, parece ser muito simples fazer isso. Mas parece não é, né? ser que isso vai acontecer com todo mundo. E quem está nos assistindo aqui e lidera, sabe que isso tudo é possível, é a meta, a gente busca isso, mas que no meio disso tudo nós vamos viver frustrações, nós vamos ter muitos resultados que não vão ser legais, que são diferentes daquilo que a gente esperava, porque por mais que você faça a tua parte, ou pense que fez da melhor forma possível a tua parte, depende do outro, e outra que depende também da nossa evolução, do nosso crescimento, aprendizado, porque não é, eu vou fazer do meu jeito, talvez o meu jeito ele precise ser aperfeiçoado, para que eu consiga engajar mais, para que eu consiga ter resultados aos poucos, e cada vez melhores. Perfeito. Agora, Edno, você falava antes sobre os estilos, né, de liderança diferentes. Não sei se estilo é a palavra correta, mas essa liderança, queria que você falasse um pouquinho da liderança horizontal, né, quando você acaba sendo líder dos teus pares. E também uma questão curiosa, que para mim foi curioso, você ser líder do seu líder em algum momento. Seriam as dimensões da liderança. Dimensões. Estilo é um outro tema, né? Mas as dimensões. É muito natural isso. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Elas exercem esse tipo de liderança vertical, que é essa que você falou, de liderar os teus líderes. De uma forma, assim, natural. Quando, e mais uma vez, a confiança aparece, né? Quando o teu líder confia em você, ele sabe que ele dá responsabilidade para você, você dá conta. Você assume a responsabilidade e faz, você enfrenta, você corresponde. E é uma pessoa bem intencionada, confiável, leal. Quando você fala alguma coisa, essas pessoas param para te ouvir. Quando você dá uma sugestão, elas levam pelo menos em consideração. Talvez não vão aplicar, não vão aceitar, mas elas levam em consideração, vão pensar sobre. Por quê? Porque você tem autoridade diante delas. Porque o conceito que elas têm, né, a teu respeito, né, a gente vai criando um conceito em relação às pessoas. Aí a gente acaba liderando os nossos líderes. Sem perceber muitas vezes. Exatamente, de forma natural. Então ela acontece em todos os sentidos. Mesma coisa os pares, meus colegas. Se eu sou uma pessoa que eu procuro cooperar, eu sou uma pessoa que eles percebem que eu tenho conhecimento, que eu estou disponível, elas podem contar comigo, mais uma vez a confiança está ali presente, eu vou influenciar. E também vou ser influenciado, logicamente. Perfeito. Mas ela acontece em todas as direções. Perfeito. A gente estava falando um pouquinho aqui fora do ar, antes de iniciar a gravação também, sobre essa liderança. Quando você equilibra, nós falávamos em outro episódio também sobre a questão da comunicação, o passivo-agressivo. Mas aqui trazendo para a liderança essa questão do quando a gente diz popularmente o morde e assopra, né? Como que o líder faz para equilibrar essa cobrança, ao mesmo tempo que ele acolhe, que ele entende, que ele compreende o papel do outro, mas que ele também está sendo cobrado por resultados e ele está ali para proporcionar os resultados esperados, né? Como equilibrar esses papéis, né? Do líder, a gente falava que o líder que é muito paizão, que é muito, né? Mas falta um pouco desse pulso firme, ou então o cara que é muito firme, falta um pouco de acolhimento. Aí sim tem a ver com os estilos, né? Um estilo mais democrático, mais acolhedor, e no outro extremo um estilo mais autocrático, impositivo, coercitivo. Mais uma vez, dois extremos. Onde é que está o ideal, né? No equilíbrio. E o equilíbrio, mais uma vez, não é um ponto fixo no meio. Não é ser mais ou menos qualquer uma das... Mas dependendo das circunstâncias, dependendo do contexto. Teve um tempo
que se buscava, assim, se identificava as empresas, enfim, organizações, elas buscavam, dependendo da necessidade, do momento que a equipe, determinada equipe ela estava vivendo, buscavam um líder com um determinado estilo. Um líder que vinha e sacudia, gerava transformação, cobrança, ia para cima e o resultado acontecia por um tempo. Aí começa a desgastar os relacionamentos, porque quando a força é excessiva e aplicada de uma forma, muitas vezes, não adequada, ela vai prejudicar, dá resultado hoje, mas desgasta o amanhã. Aí o que acontecia? A equipe começava a se desagregar, desmotivar, tal, e o resultado caía. Aí o que precisava? Um outro estilo que vinha unir novamente, que vinha acolher, que vinha fazer essa parte ser democrático. E hoje continua tendo, as pessoas tendo um estilo assim predominante, cada líder tem um estilo predominante, certo. Ou mais para o lado pro extremo do democrático ou pro autocrático. Mas hoje já se tem um outro entendimento, que a gente chama de líder situacional. Situacional. Onde você consegue, pelo entendimento, pelo teu preparo, ajustar o teu estilo. E entender, neste momento aqui precisa de mais cobrança, as pessoas aqui estão meio largadas, estão meio à vontade, está meio solto, não tem limites, não tem regras, não se cumprem regras. Então eu vou precisar fazer com que essas regras se cumpram. E eu vou adotar um estilo mais próximo do autocrático. E quando eu percebo que eu estou mordendo demais, agora precisa soprar, aí eu vou mudar o meu estilo e vou me aproximar, vou reconhecer mais, e aí quando eu consigo encontrar esse equilíbrio, basta eu manter no equilíbrio, né? Cobrando e reconhecendo. Cobrando, reconhecendo. O tempo todo, O tempo todo, exatamente. Feedback, aí vem a ferramenta principal, que é onde a gente faz a cobrança pelo feedback, ou então o reconhecimento, a valorização, o que a pessoa já evoluiu, já avançou. Eu não tenho nenhum problema em criar um ambiente de pressão. A pressão, ela é necessária para as coisas funcionarem, desde que eu prepare a minha equipe para a pressão. Se eu tenho pessoas preparadas para a pressão, eu posso exercer este nível de pressão que elas suportam. Se não houver pressão, não vai funcionar, não vai ter força. Agora, o quanto eu preparo as pessoas para esta pressão? Então, quando elas entendem que, olha, existem resultados, existem regras, existem metas, existem tarefas, isso precisa ser feito. Eu compreendo toda a dificuldade, eu compreendo o que a pessoa está vivendo nesse momento, mas compreendendo, acolhendo, eu deixo claro, precisamos fazer isso aqui. Não adianta. E aí também ouvir o que a equipe traz, né? Eu também estive lendo outro dia uma reportagem que falava sobre essa questão da solução dos problemas, né? Quando o líder, às vezes ele não está no dia a dia mergulhado na operação e tomara que não esteja mergulhado na operação, exato. Né? Porque não deve estar, como você disse, mas geralmente as soluções elas nascem naqueles lugares onde o problema se originou também. Ali também está a solução, né? Exatamente. Então, quando você é esse líder que você ouve, que você traz, e aí você pressiona, mas acolhe e estimula com que a pessoa construa a solução ali mesmo, naquele contexto, me parece uma opção interessante. Exatamente. E por isso que o líder não pode estar envolvido no operacional, mas ele deve ir para o operacional. Sim. Né? Para entender, para verificar junto o problema. E tem uma frase que eu li um dia que ela me chamou a atenção, que normalmente a solução tem o mesmo formato do problema, ou seja, né, quando eu entendo o problema de fato, eu muitas vezes não encontro a solução porque eu não entendi o problema. Ah, perfeito. Então eu preciso estudar o problema, investigar quais são os fenômenos que estão gerando, quais são as causas, por que está acontecendo isso, e quando eu entendi, normalmente já
a gente pelo menos vai estar mais próximo da solução. Mais próximo. Eu queria voltar só num ponto que a gente falou antes do feedback, né? Dada a importância desse tema, e talvez até futuramente a gente faça um episódio aqui exclusivamente, especificamente para falar sobre feedback, porque ele está presente em todas as áreas da nossa vida, né? Você acredita naquele feedback mais informal, uma conversa franca, olhando no olho, e você ter esse hábito de todos os dias ou toda semana dar o feedback, ou você acredita em processos mais formalizados de feedback? Qual funciona mais? Eu acho que depende muito da situação, mas no dia a dia é essa informalidade mesmo, é você conversar a qualquer tempo sobre o que precisa conversar naquele momento. O feedback, ele precisa se tornar uma cultura da empresa, do ambiente, ele precisa fazer parte, porque uma das coisas que mais gera insegurança e angústia nas pessoas é não saber o que é que os outros estão pensando dela, o que é que o líder, por exemplo, está pensando dela. Se está aprovando, se não está aprovando, se está parcialmente aprovando, quais os pontos que está, quais que não está. Então, se você quer que as pessoas estejam tranquilas e elas só vão ser criativas e vão querer se sentir parte de algo onde elas se sentem seguras, tem dois pilares para gerar pertencimento. Você fala tanto em pertencimento, tá? Perfeito. Mas dois pilares fundamentais: segurança e estima. Em um lugar onde eu me sinto seguro e estimado, eu quero pertencer. Naturalmente, não precisa fazer outra malabarismo para a pessoa se sentir pertencente. Então, quando eu dou um feedback e eu com muita clareza, eu te dou a certeza do que eu estou aprovando e que eu não estou aprovando, você vai se sentir segura. Não, se eu ajustar isso, as pessoas estão pensando algo positivo de mim. E um dos maiores medos do ser humano é a rejeição, é não ser aceito da forma que eu estou sendo, o que eu estou fazendo não ser aceito da forma que eu gostaria. Esse é um dos maiores medos da humanidade. Ser rejeitado, não ser criticado, não ser aceito. E quando eu te dou essa segurança, e além disso, eu te dou a ciência exatamente do que eu estou gostando e do que eu não estou gostando. E dou reconhecimento do teu avanço, do teu empenho, do teu esforço, eu estou trabalhando a tua estima. Perfeito. E quando você se sente seguro e estimado, você pertence. E o pertencimento faz com que o engajamento aconteça, com que você queira fazer mais, você queira entregar mais. Olha aí que e importante. E você se torna criativo. Então, quando a gente fala assim, eu quero ter um time engajado, então tem que dar alguns passos atrás e trabalhar feedback. Feedback é a principal ferramenta. Tem outros elementos, lógico, claro. Mas o feedback é a maior ferramenta de desenvolvimento de competências e de a forma de proporcionar essa segurança e estima. Perfeito. Agora, deixa eu ver se eu entendi. É melhor eu pontuar aspectos nem tão bons assim, que a pessoa tem que se desenvolver, às vezes um feedback negativo, como dizem, do que não dar o feedback, não falar sobre... Não falar sobre a omissão, né? Então você tá jogando para debaixo do tapete. Aí o que eu falava antes para você depende, né? É o informal ali no momento, ou então algo um pouco mais estruturado, formal. Bom, quando a situação exige assim, uma conversa um pouco mais elaborada, por exemplo, as tardes de conversas difíceis, tem um problema um pouco mais complexo, então eu não posso assim na informalidade trabalhar isso. Certo. O adequado é que então eu faça um planejamento dessa conversa que eu quero ter com você, é um feedback essa conversa. É sobre algo um pouco mais delicado. E aí a gente chama assim de 3 momentos dessa conversa difícil: o antes, o durante e o depois. O antes eu vou planejar. Como que eu vou colocar isso para você? Como é que eu vou trazer os fatos com a maior clareza possível? Que momento vai ficar melhor fazer essa conversa? Qual é o ambiente? Porque eu tenho que tomar um cuidado, por exemplo, eu não vou fazer isso no meio, quando a pessoa tem distrações ali, eu preciso levar ela para um lugar reservado, me blindar de distrações e para que a gente entre com profundidade nessa conversa. Então não é algo assim rápido, sim, objetivo, sim, e quanto antes essa conversa acontecer, melhor. Então eu vou planejar qual é o objetivo, qual é o resultado que a gente quer. Nós queremos uma solução, ok.
Então, eu vou planejar qual é a estratégia que eu vou utilizar. Como que eu vou colocar os fatos na maior clareza possível, para que a pessoa ela se dê conta, ela se toque, ela às vezes até sinta a dor ali, isso vai mover, né? E aí eu vou conduzir a conversa. Eu trabalhar o meu controle emocional para essa conversa. Eu preciso me preparar um pouco melhor também emocionalmente, porque muitas vezes ela fez algo assim um pouquinho mais delicado e eu vou ter que trabalhar e eu senti raiva, senti alguma coisa, então eu vou ter que trabalhar o meu estado emocional também. E aí quando eu começo a conversa, eu vou primeiro comunicar a intenção. A intenção é solucionar isso aqui. Eu preciso ter eu preciso acertar um ponto com você. Tá, então te chamei aqui pra gente acertar esse ponto, para nós buscarmos uma solução. O que eu quero? Uma solução. Então eu já comunico a minha intenção antes de começar. E quando a pessoa sabe da minha intenção, que não é julgar ela, que não é acusar, que não é, mas é encontrar uma solução. Então eu já comuniquei a minha intenção antes. E aí sim eu vou apresentar os fatos, todas as consequências que esses fatos já trouxeram, poderão trazer, e depois nós vamos para a solução, plano de ações. Então aí eu entendo que seja necessário um feedback mais elaborado. Claro, dependendo da situação, claro, né? Ou às vezes quando você não pratica esse feedback diário, vai acumulando. Exatamente. Pode ser consequência de não ter... Olha, aconteceu uma coisinha, um detalhezinho, eu não falei. Mas é que se eu falar, talvez a pessoa não vai gostar, talvez ela vai se... Talvez não sei o quê, talvez... Aí eu vou deixando. Aí eu deixo, e aí se tornou algo mais... Geralmente é consequência do feedback não aplicado na hora, daquela sujeirinha embaixo do tapete, mas é só esse pontinho, é só isso aqui, é tão legal. E aí vai acumulando, né? Acumulando. Quantos desafios, né, Erno? Quanto a gente trouxe aqui de pontos importantes e aspectos, dimensões, elementos da liderança, e o quanto a gente precisa ainda entrar e falar sobre esse assunto, né? Com certeza a gente não esgota aqui o assunto da liderança. Agora, pra gente encerrar, eu queria que você retomasse, para quem tá nos assistindo e que quer se desenvolver, se a pessoa está acompanhando esse podcast, chegou até aqui, provavelmente ela tem essa intenção e ela está aberta ao aprendizado, ao desenvolvimento, né? Eu queria que você deixasse um recado final, assim, por onde começar, quais pontos importantes aí para construir essa jornada de uma liderança melhor. Eu acho, Juliana, precisa buscar conhecimento sobre o tema. Primeiro passo, conhecimento. Então eu vou ler sobre isso. Você pode fazer cursos, né, de liderança, buscar mentorias. São formas de buscar conhecimento. Aí, de posse do conhecimento, não adianta, o conhecimento também não vai resolver se você não colocar em prática e desenvolver habilidades do uso daquele conhecimento. Então, tem gente que estuda, mas não desenvolve a sua liderança, porque busca apenas conhecimento e não aplica. Então, entre esses produtos ou essas alternativas todas, por exemplo, de ler, fazer cursos e mentoria. Eu fico com a mentoria, sabe, Juliana? Fica com todos, na verdade. Sim. Mas o mais efetivo, na minha visão, é a mentoria. Por quê? Na mentoria, a gente trabalha tanto o conhecimento, inclusive eu tenho mentoria em grupo, mentoria individual, onde a gente passa conhecimento e ao mesmo tempo a pessoa vai lá com uma orientação, né, do que fazer, vai lá e aplica e dá um retorno. É direcionado, né? E aí, com este retorno, eu consigo ajudar a pessoa a entender como que foi essa aplicação, onde é que ela precisa ajustar, porque nós precisamos ajustar a aplicação do conhecimento. Claro. E quando você vai trabalhando isso, vai colocando em prática, dando retorno, vai analisando, tomando novas decisões de como... Então eu entendo que a mentoria é um caminho. E a gente tem a mentoria, inclusive, com o nome do próprio podcast, Inteligência Profissional. Olha que bacana. E como é que as pessoas acessam? Quem te ouviu aqui falando, como é que faz para ter contato contigo e para saber mais? @Erno Menzel no Instagram. Lá você encontra a própria mentoria. Você vai encontrar lá o caminho para chegar nela, ou então os nossos contatos para... Perfeito. E tem muito conteúdo gratuito aqui, né? Principalmente através do podcast, que é um canal que também é um canal que leva conhecimento para você que está nos acompanhando, que também pode, né, consumir, indicar, repassar para outras pessoas, né? Para esse conhecimento chegar mais longe. E se essa
pequena dose de conhecimento que a gente passou aqui faz sentido para você e você acha que se buscar mais disso vai ajudar, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho, então, muito bem. Espero que você tenha gostado. Nosso assunto, nossa discussão hoje aqui foi sobre liderança. Esse assunto naturalmente não se esgota aqui, a gente vai voltar em outros momentos, mas espero que você tenha gostado e aproveite, indique, compartilhe esse conteúdo por aqui. Lembra de seguir o Erno lá no Instagram, que tem muita coisa legal por lá também, @ErnoMenzel. Erno, foi um prazer estar contigo mais uma vez. Prazeraço, Juliana. Tudo de bom. Com você também. Nos vemos no próximo episódio. Isso aí, até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.